Bom dia a todos e todas. Sou Alex, estou mestrando em História Política pela Universidade Estadual de Maringá. O tema que eu trouxe hoje é muito mais um ponto para uma provocação filosófica, histórica, dentro de um âmbito político, que parte da obra do Domênico Losurdo, A Democracia, o Bonapartismo, Triunfo e Decadência do Sufrágio Universal. Contudo, não vou me ater somente à obra, poderíamos fazer uma resenha e tudo, mas quero trazer alguns nuances sobre as concepções que temos sobre uma democracia que nós vivemos e sobre um sistema político estruturado para manter a ordem das coisas, para que se mantenha o status quo. Bom, Domênico Losurdo, em seu livro Democracia e Bonapartismo, direciona sua análise à construção da democracia nos países ocidentais imperialistas, em especial os Estados Unidos. Nessa exposição, o filósofo coloca de maneira sistemática a tortuosa trajetória da emancipação e da desemancipação dos trabalhadores nos séculos XIX e XX. Ao longo da obra, o autor procura desmistificar duas teses caras à teoria política. A primeira, que diz respeito à ideia segundo a qual o desenvolvimento espontâneo do liberalismo desembocaria na democracia, e a segunda, que se refere à compatibilidade existente entre livre mercado e democracia. A crítica a esses dois mitos é o fio condutor dessa obra. Ante as leituras tidas como comuns das conquistas dos direitos dos países ocidentais, Losurdo apresenta os avanços e recuos da luta e conquista dos direitos e confrontando-se com diversos autores consagrados pela literatura dominante como defensores da democracia. Aqui um parênteses, esses ditos defensores da democracia, o Alex de Tocqueville, John Stuart Mill aqui também se encaixa, também Benjamin Constant, eles vistos dentro de uma óptica liberal como defensores da democracia e da liberdade. Na verdade, Losurdo traz uma crítica a eles, dizendo que mesmo dentro da ideia de democracia liberal, havia ou há alguns mecanismos para cercear essas próprias liberdades. Esses autores que eu citei defendiam o sufrágio censitário em contraposição ao sufrágio universal, o voto distrital em confronto com o voto proporcional e uma representação proporcional dentro de casas legislativas, e o tratamento direcionado à classe trabalhadora com máquinas, bípedes, crianças, bestas de carga. São algumas das propostas antidemocráticas defendidas por esses teóricos da democracia. E Losurdo remonta o debate da Constituição dos Direitos e explora com acuidade as resistências dos teóricos liberais e elitistas em estender a participação política às massas trabalhadoras. Nesse sentido, quando nós pensamos no sistema político atual que nós vivemos dentro de leis supostamente ou atribuídas a uma racionalidade constituída, nós acabamos por esquecer ou ignorar, ou somos levados a ignorar mecanismos que existem justamente para cercear a participação das massas. Exemplos mais históricos, nós vamos ter no Brasil, apenas em 1932, a participação feminina via voto na política brasileira. E isso é visto geralmente quase como uma dádiva dada a partir da benevolência do Estado, das classes dominantes, mas ignora-se que há toda uma construção de luta por comprar esse direito. A conquista dos direitos fizeram-se por lutas, por demandas. A questão e isso quase provocação, justamente essa apropriação dessas lutas, a apropriação dessas demandas, quando se coloca dentro de um sistema político, dentro de uma óptica e de um sistema econômico capitalista. Essas próprias demandas tornam-se formas também de dominação. Havia demanda pelo voto feminino. Vamos incluir o voto feminino aqui,
como forma de você dar alguns direitos políticos em troca de um certo silenciamento no campo econômico. Também é interessante a gente trazer, eu gosto de trazer essa provocação de um outro filósofo, Petrus Sloterdijk. Ele é um filósofo alemão contemporâneo. No seu livro, no mesmo barco, ensaio sobre hiperpolítica, já no começo, ele traz algumas ao longo do livro, ele tenta trazer a construção da política em 3 períodos, a paleopolítica, a política de Estado e depois a hiperpolítica. Mas um trecho interessante que ele traz logo no começo da obra é sobre uma famosa sentença de Bismarck, e eu cito o autor. A famosa sentença de Bismarck, segundo a qual a política é a arte do possível, contém uma advertência contra o ataque ao Estado por crianças. Aos olhos do estadista, teriam permanecido crianças aqueles adultos que nunca estiveram em condições de aprender seriamente a diferença entre o politicamente possível e o impossível. A arte do possível é equivalente à capacidade de proteger o espaço da política contra exigências oriundas do impossível. Consequentemente, como arte real, a política estaria no cume de uma pirâmide de racionalidade, que estabelece uma relação hierárquica entre a razão de Estado e a razão privada, entre a sabedoria principesca e interesses de grupos, entre os que são politicamente adultos e os que continuam sendo crianças. Isso a partir de uma frase de Bismarck, a partir dentro de toda uma construção do Estado, primeiramente prussiano e depois alemão, onde o Estado detém não somente a força física, mas também detém uma capacidade racional de determinar os rumos dessas crianças ou adultos crianças. Essas demandas oriundas dessas crianças, elas não deveriam ser absorvidas ou no máximo concedidas de alguma forma, justamente porque elas não conhecem o jogo político. E o jogo político existe justamente para se justificar o status quo. Nesse sentido, nós as nossas demandas partem de qual princípio? Quando nós vamos às ruas ou nós nos manifestamos de alguma forma nas redes sociais, de alguma forma em alguns outros ambientes, nós partimos de um pressuposto de uma democracia já constituída e nós demandamos uma busca por direitos, mas para alguns, é claro, grande parte não demanda uma mudança estrutural sistêmica, mas há uma mudança, absorver algumas demandas, atendimento de algumas demandas, enquanto o mundo se mantém tal e qual, dentro de um mesmo sistema. Nesse sentido, eu até cito um pouco Althusser, filósofo francês, quando ele fala dos aparelhos ideológicos do Estado. Ele também fala sobre os aparelhos repressivos do Estado, geralmente uma força policial, uma força bruta. Os aparelhos repressivos, eles são primordialmente repressivos, mas não somente, também vale-se ideologicamente de algo. E os aparelhos ideológicos do Estado não se constituem somente como aparelhos pertencentes a uma esfera estatal, mas ele constitui também uma esfera privada. A questão aqui é muito mais ideológica. É a questão da produção, das condições de produção. Pensem, por exemplo, as escolas. As escolas obedecem um rigor criterioso dentro de uma quase lógica weberiana em alguns momentos. Mas, no final das contas, qual seria o objetivo da escola? Ou qual seria o objetivo da igreja? Ou qual seria o objetivo, por exemplo, de uma universidade? Dentro de uma óptica idealista, seria uma mudança estrutural do mundo, mas numa visão prática, ela existe justamente para manter as condições de produção. Nesse sentido, é provocativo a gente pensar que, dentro da obra de Rousseau, ele trazendo alguns teóricos liberais que defendiam a democracia, mas é uma democracia limitada, é interessante pensar qual é a noção de liberdade, qual é a noção de sistema político, um sistema político menos opressivo dentro de uma óptica capitalista. Não há. Ao menos que você mude estruturalmente um sistema. Você não pode simplesmente mudar uma questão, um sistema político, para absorver algumas demandas, sendo que a estrutura mantém-se a mesma.
A questão do bonapartismo, que é algo interessante de se notar também na obra, o bonapartismo ele se refere não a Napoleão Bonaparte, mas a Luís Bonaparte, quando esse sai da presidência da França e torna-se imperador. Ele não sai necessariamente somente por um golpe, mas ele tenta legitimar a sua coroação como imperador através do voto, mas não um voto livre, um voto até ideológico ou posto de alguma forma propagandística, de forma a conquistar corações imensos, mas estabelece como um plebiscito, escolhendo um líder carismático que venha a salvar a nação francesa contra um sistema político que levaria a França ao caos. A questão o peso disso recai dentro de um poder executivo. Quando pensamos o Brasil dentro dessa óptica, dentro de um bonapartismo, nós não temos o bonapartismo na sua clara acepção, na sua estrutura mais rígida, mas nós temos um bonapartismo que Lozano chama de bonapartismo soft. Inclusive, esse conceito de bonapartismo não se restringe somente à França, mas ele tem a se expandir. O que significa esse bonapartismo soft? É justamente você colocar quase todo o poder recai sobre o executivo. Analisemos, por exemplo, as eleições como funcionam no Brasil, com exceção do judiciário, que é um poder que toda uma crítica, porém ele é extremamente antidemocrático porque não há votação para juiz. Pensemos o legislativo e o executivo. Geralmente as críticas são direcionadas ao executivo e ao legislativo. Porém, em momentos de crise, o legislativo recebe a maior parte da culpa porque ele está supostamente impedindo o executivo de agir. Há essa amarra quase ideológica de transformar o legislativo em algo inútil, como se fosse um acidente de um percurso democrático. E todo o poder depois é atribuído ao executivo. A questão o executivo, dentro da uma construção de poder, ele passou não somente a ser um poder que direciona a máquina do Estado, mas também a mantém. E mantém de que forma? O legislativo torna-se como se subserviente ao executivo, atribuindo ao chefe do executivo um poder um pouco maior do que ele tem, um poder de barganha, um poder de monopolização. O parlamento, o legislativo, que deveria exercer ser um contraponto ao executivo, passa a ser subserviente e passa a obter vantagens dentro desse poder. Isso explica, por exemplo, o nosso sistema político do presidencialismo de coalizão, no qual o poder executivo, detendo cargos, oferta a deputados, senadores ou pessoas da própria esfera legislativa, não necessariamente com cargos, mas com influência, oferta parte do Estado como forma a atender demandas desses políticos. Isso faz com que o executivo tenha um peso maior e passe a constituir um bonapartismo soft. Aí a gente pode pensar algumas instituições como os partidos políticos, mas eles passam às vezes a configurar facções de um mesmo partido, mesmo tendo posições ideológicas conflitantes. E isso, depois eu estou desenvolvendo um pouco na minha dissertação, eu tento ver uma despartidarização do partido, onde as suas características vão cada vez mais desaparecendo, suas características ideológicas sendo suplantadas por um fisiologismo e por um pragmatismo sem muitos princípios. Se há alguma solução para isso, na verdade, não é algo que a gente consiga pensar dentro de uma própria estrutura, mas uma substituição dessa estrutura. E uma substituição de uma estrutura dentro do contexto que a gente vive é algo desafiador, mas não impossível. E dentro dessa melancolia que pode ser vista dentro desse trabalho, talvez a ótica que nós direcionamos ao poder tende a mudar conforme ela é direcionada, na verdade, conforme os interesses que estão colocados em prática.
A questão é que há os nossos interesses e os interesses dos detentores dos meios de produção, e também há essa tentativa sempre de manter o status quo ante-bello. A questão é, será que isso pode ser mudado ou não? Bom, é isso. Bom, queria agradecer ao Alex aí pela sua fala, foi muito boa. Agora eu abro a perguntas. Eu teria uma, se ninguém... Mas na verdade pontual, e aproveitando também do trabalho da Amanda, que seria como que, por exemplo, no Lusurdo ele pensaria, eu sei que ele era um grande leitor de Hegel, mas eu também não tenho familiaridade com a obra dele, como que ele pensaria, por exemplo, a distinção entre Estado e sociedade civil nisso que você explicou? Bom, eu não tenho uma leitura profunda do Lusurdo. A obra que eu tenho usado essencialmente é essa. Uhum. Né? A questão da sociedade civil parece para o Lusurdo, ela é... Estado passa a constituir muito mais um mecanismo de opressão distinto da sociedade civil. Uhum. Existe a sociedade civil nos seus funcionamentos, tudo, porém ela sempre é alijada do Estado, sempre, de alguma forma, através de um próprio mecanismo ou do Estado ou dos detentores do poder. E no caso dos detentores do poder também inclui-se os detentores dos meios de produção. As demandas elas passam a ser absorvidas paliativamente, justamente com forma de não termos uma revolução de fato a essa distinção. Por isso também podemos pensar essa certa aversão à política e ao Estado que as pessoas têm, né? Esse certo pensamento em que as pessoas veem o Estado sempre como um opressor, um inimigo, nos quais só sabe pegar o input, não entrega nenhum serviço em troca, né? É como sempre um cerceador da liberdade, nesse caso.